Pronto, vamos lá, pessoal. Corrigir algumas questões aqui de direito penal. Questão número 1. Assinale a alternativa incorreta. Não vamos ter uma leitura aqui, mas está pedindo para assinalar a alternativa incorreta. Falando do tribunal do júri. Letra A. Sendo o homicídio praticado por motivo fútil, temos uma qualificadora que deverá ser apreciada junto à pena base, na primeira fase da dosimetria da pena. Sendo o homicídio praticado por motivo fútil, temos uma qualificadora que deverá ser apreciada junto à pena base na primeira fase da dosimetria da pena, correto, né? O homicídio aqui é o homicídio qualificado por motivo fútil. Tem que ser apreciado junto à pena base na primeira fase da dosimetria da pena, porque na segunda fase já vem as agravantes, e numa terceira fase, porque o nosso sistema aqui é trifásico, na terceira fase vem as causas de aumento e as causas de diminuição de pena. Na primeira fase é que já se identifica que o homicídio ali é qualificado, nós vamos verificar também as circunstâncias judiciais e apreciar a pena base. Beleza. Número 2. Verifica-se que, se tratando dos crimes contra a vida, serão levados ao tribunal do júri, sim, os crimes tentados e consumados, não se aplicando nas ocorrências culposas. Correto. A letra B está correta porque o tribunal do júri, instituído lá na Constituição Federal, ele é responsável por processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, não os culposos. Os culposos ficam de fora. Tentados ou consumados é o que se preceitua, exatamente como está o enunciado da alternativa B. A letra C, no latrocínio. O latrocínio, vocês bateram uma questão discursiva, se vocês procurarem no Código Penal, vocês não vão achar a expressão latrocínio. Essa é uma expressão da doutrina para trabalhar o roubo seguido de morte. Nós chamamos de latrocínio. Latrocínio é um roubo seguido de morte. E roubo é um crime contra o patrimônio, não um crime contra a vida. Então você precisa trabalhar isso por quê? Porque o latrocínio ele não é de competência do tribunal do júri, por não ser um crime contra a vida. Tá? Embora seja um crime doloso, o latrocínio, mas ele não é um crime doloso contra a vida, ele é um crime doloso contra o patrimônio, embora tenha o resultado morte. Então tem que tomar muito cuidado numa questão discursiva, você pode colocar nesse sentido. Porque o professor pode perguntar numa questão discursiva, por que o roubo seguido de morte, batizado pela doutrina como latrocínio, ele não é de competência do tribunal do júri? E aí você precisa saber sair dessa. Como que você vai fundamentar? Você vai dizer, o latrocínio, batizado pela doutrina, é o roubo seguido de morte, batizado pela doutrina como latrocínio, ele não é de competência do tribunal do júri, porque não se trata de um crime doloso contra a vida. Ele é um crime contra o patrimônio. Aí a morte é um meio que o indivíduo utiliza para a subtração da coisa. A morte não é... A intenção do indivíduo não é atentar contra a vida. Mas por que ele atentou? Ele pode... E essa morte pode ser dolosa? Sim, pode ser dolosa. Ele queria matar. Mas por que ele queria matar? Ele queria matar para subtrair o bem. Tá? Diferente do indivíduo que, por exemplo, ele passa... Esse é um exemplo clássico da doutrina. O sujeito passa e aponta a arma para quê? Para Mévio. E diz assim, me passa o relógio, se tu não passar eu te dou um tiro. Aí Mévio passa o relógio. Mais à frente, quando o sujeito já estava indo embora, o ladrão, Mévio grita, seu ladrão desgraçado. Aí o bandido, não satisfeito, que história é essa de me chamar de ladrão desgraçado? Aí ele volta e desfere tiros contra Mévio e mata Mévio. Nesse caso aqui, houve o quê? Um concurso de crimes. Foram dois crimes. Aqui não é roubo seguido de morte. Aqui houve o roubo e houve o homicídio. Por quê? Porque a morte não está ligada à subtração da coisa. A morte não foi meio para ele subtrair a coisa. Agora, poderia ser de uma outra forma. Me passa o relógio. O indivíduo fala assim, só se tu me matar. Aí ele vai e mata.
arranca o relógio e leva. Aí foi roubo sem morte, aí foi o latrocínio. Ok? Que a gente chama também do... esse latrocínio, eu já disse aqui, né? A doutrina que batizou assim. Então, a próxima questão, isso aí por uma questão discursiva, eu preciso trabalhar com vocês esse ponto, tá? Delta. Não será processado no tribunal do júri os casos de homicídio privilegiado. Errado. Previsto no parágrafo 1º do artigo 121, aquela coisa toda. Não, o homicídio privilegiado é aquele que o sujeito ele age sob violenta emoção, né? Logo após a injusta provocação da vítima. Tá? Ou por relevante valor social, moral, também está lá, depois dá uma lida na letra de lei, valor valor social relevante, valor social ou moral. Matou o traidor da pátria. O professor ele também pode fazer isso numa questão discursiva. Matou o traidor da pátria. Valor social. Matou o estuprador da filha. Valor moral. Então tem essa diferença. Valor social, relevante valor social ou moral. Ou logo após injusta provocação da vítima. Tá? Tomado ali por uma violenta emoção. Tá? Beleza? Então tem essas situações aí que a gente chama de homicídio privilegiado. Se você quiser na discursiva, você quiser fazer um adendo, na verdade, a doutrina batizou de homicídio privilegiado. Mas nós vimos ali que, na verdade, é uma causa de diminuição de pena. Salvo engano, de 1/6 a 2/3. Numa questão discursiva, você pode trabalhar isso com o professor. Embora a doutrina trate de homicídio privilegiado, na verdade, trata-se mesmo de uma causa de diminuição de pena. De 1/6 a 1/3, dá um confere aí, no artigo 121, aí, parágrafo 1º, que a doutrina batizou de homicídio privilegiado. Mas, na verdade, é uma causa de diminuição de pena, tá? O homicídio privilegiado é se ele tivesse uma escala penal própria. Né? Aí nós diríamos, isso é um homicídio privilegiado. Mas para ser homicídio privilegiado, ele deveria ter uma escala penal própria. E ele não tem escala penal própria. Qual é a pena do homicídio privilegiado? A mesma do homicídio simples. Que é de quanto? De 6 a 20, né? De 6 a 20. Dá uma olhada aí, a Evelyn abriu aqui agora o Vadimeco. A pena do homicídio simples é de 6 a 20. E qual é a pena do homicídio privilegiado? Ele não tem escala penal própria. Eu vou diminuir de 1/6 a 1/3, vê aí. Onde está esse 26? Parágrafo 1º, artigo 121, parágrafo 1º, dá uma olhada. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. De 1/6 a 1/3, então. Isso é uma causa de diminuição de pena. Mas a doutrina batizou de homicídio privilegiado. Então vamos dizer, é homicídio privilegiado. Mas numa questão discursiva, se você quiser impressionar o professor, você vai dizer, embora a doutrina batizou de homicídio privilegiado, trata-se, na verdade, de uma causa de diminuição de pena. De uma minorante, né? Que a gente chama também. Ok? Legal? Então a delta está errada por quê? Por que a delta está errada? Porque ele quer incorreto. Não será processado no tribunal do júri. Por que não? É um homicídio doloso. E os crimes dolosos contra a vida serão de competência do tribunal do júri. Por isso essa está incorreta. Tá? Ela seria sim de competência do tribunal do júri. Beleza? Eco. Ao classificar o homicídio, verificamos se tratar de crime comum, unissubjetivo, onde eventualmente poderá haver concurso de agente. Sim. Também será material de forma livre, comissivo em regra ou omissivo impróprio, comissivo por omissão. Tá? Isso aqui é uma classificação do homicídio, está correto essa questão aqui. Ele, desculpem pela tosse alérgica, ao classificar o homicídio, verificamos se tratar de crime comum. É um crime comum. Unissubjetivo. Unissubjetivo por quê? Porque não é plurissubjetivo. A diferença entre o crime unissubjetivo, claro, se ele é unissubjetivo, ele não pode ser plurissubjetivo. Unissubjetivo porque ele não exige um concurso de agentes. Ele pode ser praticado por uma pessoa só. E é um crime comum, não é um crime que exige assim uma condição específica, é um crime comum praticado por qualquer pessoa. Agora, ele é unissubjetivo
Por quê? Porque ele não exige o quê? Um concurso de agentes. Por isso ele é unissubjetivo. Porque se ele exigisse o concurso de agentes, seria o crime que a gente chama de crime de concurso necessário. O que é um crime de concurso necessário? É um crime plurissubjetivo. Ele precisa de mais agentes. Por exemplo, o crime de associação criminosa. O indivíduo tem como praticar esse crime sozinho? O crime de associação... Não, porque o crime é associar-se pessoas. Então esse crime é um crime plurissubjetivo. É um crime de concurso necessário. Ok? Diferente do crime unissubjetivo. O crime de homicídio, ele é unissubjetivo. Todo mundo pegou isso aí? Tranquilo? Os crimes plurissubjetivos também, e unissubjetivos, eles não podem ser confundidos com o crime unissubsistente ou plurissubsistente, tá? São coisas diferentes. O crime unissubjetivo ou plurissubjetivo, ele está ligado à quantidade de pessoas. E o crime unissubsistente e plurissubsistente? Ele está ligado a um recorte da conduta, tá? A quantidade de atos. Como assim? O crime unissubsistente ou plurissubsistente, eu vou trabalhar assim, ó. Eu posso fracionar a conduta? Eu posso fracionar. Isso aqui, digamos que isso aqui seja aqui é um N, tá? A conduta. Digamos que isso aqui é a conduta do agente. Se eu puder fracionar essa conduta em vários atos, posso fracionar em vários atos? Vários atos. Eu posso fracionar essa conduta em vários atos. Aí eu tenho o crime plurissubsistente. Eu não posso fracionar essa conduta. Eu tenho o crime unissubsistente. Eu não posso fracionar. Por exemplo, o crime de violação de domicílio. Entrar ou permanecer. Na modalidade de entrar, ele é plurissubsistente. Inclusive, ele admite a tentativa. Na modalidade Agora, na modalidade de permanecer, eu não tenho como fracionar. Porque basta o indivíduo falar assim, ó. Por exemplo, o sujeito brigou com a namorada falou, vai embora da minha casa. O cara fala assim, não vou. Ele não entrou, porque ele já estava lá, não tem como ele entrar no lugar que ele já está. Então ele permaneceu. Eu consigo fracionar essa conduta? Não consigo fracionar essa conduta. Então esse crime é um crime unissubsistente. E não admite tentativa. Os crimes... Agora, na modalidade de entrar, por exemplo, está ocorrendo uma festa, eu não tenho o convite da festa. Bato no portão, o segurança me atende. Qual é o seu nome? Meu nome é Rodrigo. Deixa eu olhar na lista. Não, teu nome não está na lista, tu não pode entrar. Não, deixa eu entrar, mas eu sou um colega e tal. Deve ter algum erro. Não, você não vai entrar. Aí ele me proibiu de entrar. Aí o que eu faço? Eu sei que tem um outro portãozinho, eu vou pelo outro portão e começo a forçar o portão. Eu estou tentando entrar. Tá vendo que a conduta pode ser fracionada? Quando eu vou entrar, alguém me impede. Eu não entrei. Mas a minha conduta ela pode ser fracionada. Esse é o crime plurissubsistente. Não posso confundir essa classificação com a classificação de unissubjetivo e plurissubjetivo. Ok? Então o gabarito do número 1 aí, Evelyn, ficou o quê? O gabarito ficou? Delta. E aqui ele fala, onde eventualmente poderá ocorrer, na letra Evelyn, onde eventualmente poderá ocorrer o concurso de agente. Pode ocorrer o concurso, pode 2 ou 3 mais pessoas se juntarem para praticar esse crime. Mas não é necessário. Também será um crime material. O que é um crime material? Vamos pegar essa classificação aqui, né? Uma vez que o professor colocou aqui, ele pode cobrar isso em prova. Por que é um crime material? Aí já é uma outra classificação. Nós temos a classificação em crimes formais, crimes materiais e crimes de mera conduta. Crime formal ou de consumação antecipada, não é isso? O crime formal é aquele de consumação antecipada. O crime material e o crime de mera conduta. O que é o crime material? O crime material, que ele está dizendo aqui,
é o crime que ele precisa do resultado para se consumar. Ele só se consuma se o resultado ocorrer. Se o resultado não ocorrer, ele não se consuma, ele fica na tentativa. E trabalhando os crimes dolosos contra a vida, o homicídio é um exemplo de crime material. Quando que o homicídio se consuma? Com o resultado, morte. Ele depende do resultado. O crime formal ou de consumação antecipada, ele possui resultado, mas ele não depende do resultado para se consumar. Esse é o crime formal ou de consumação antecipada. Não ocorreu o resultado. Ele até existe o resultado para o crime formal. Até existe esse resultado. Mas esse resultado ele não é exigível para a sua consumação. É assim que você vai botar na sua prova. Isso é o crime formal. E o crime de mera conduta? O crime de mera conduta, como o nome já diz, ele só é composto por uma conduta. Ele não possui resultado. O crime de mera conduta não possui resultado. E o crime formal possui resultado, mas não é necessário para a sua consumação. E o crime de mera conduta? Quando ele se consuma? Com a conduta. É um crime de mera conduta, com a conduta já está consumado. Dá um exemplo de cada um. Um crime de mera conduta? Um crime de mera conduta. O crime de ameaça, salvo engano, é um crime de mera conduta. Tá? Mas deixa eu ver um outro exemplo aqui. Existem vários exemplos de crime de mera conduta. Tá bom? O resultado não precisa ocorrer. Portar arma de fogo. Crime de mera conduta. Tá? Isso aí é uma classificação que às vezes até a gente fica na dúvida. Será que isso é um crime formal? Será que isso é um crime de mera conduta? Aí você tem que dar uma olhada na doutrina, dar uma olhada nos livros. Mas vem um crime aí de porte de arma de fogo, portar arma de fogo. É um crime de mera conduta. Qual é o resultado naturalístico? Não existe resultado. O indivíduo está portando uma arma de fogo. É um crime de mera conduta. Ao praticar essa conduta, o crime está consumado. Tá? E o crime de porte de arma de fogo, a gente tem que lembrar que ele é um crime permanente. Então, o crime permanente, a sua consumação se protrai no tempo, se prolonga no tempo. Ok? E o crime formal? O crime formal, a gente dá muito... O exemplo que a gente dá é o crime de corrupção passiva. O crime de corrupção passiva, ele é um crime formal ou de consumação antecipada. Essa classificação não é muito fácil. Às vezes o STJ e o STF têm que dizer. Porque às vezes cria uma dúvida. Aí o STF e o STJ vai dizer assim, não, esse crime é um crime formal, ele não precisa do resultado naturalístico. Tá? O crime de solicitar ou receber vantagem. O funcionário público, né? O crime de corrupção passiva é o crime do funcionário público. E esse crime é solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem. O indivíduo solicita vantagem. Para quê? Para deixar de fazer algum ato de ofício que ele deveria fazer. Por exemplo, lá no Detran, o indivíduo solicita uma vantagem para deixar passar um carro com pneu careca. Aí ele solicitou a vantagem. Mas ele precisa deixar esse carro passar? Não, quando ele solicita a vantagem, o crime está consumado. Ele já pode ser preso ali em flagrante. Porque existe um tipo penal, né? Porque esse crime é um crime formal. Esse crime, ele não exige o resultado para a sua consumação. E não foi que ele fez aquilo mesmo? Não foi que o delegado pediu R$1.000 para engavetar um inquérito policial e ele não fez mesmo? Ele engavetou o inquérito policial. Ele engavetou. Mas era necessário ele engavetar para a consumação do crime? Não. No momento em que ele solicita a vantagem, o crime está consumado. Beleza? Essa é a diferença do crime formal. Embora ele possua um resultado. Já o crime material, não. O crime material ele só vai se consumar se o resultado ocorrer. Senão ele vai ficar na tentativa. Tranquilo? E o crime de mera conduta? Não possui resultado. Possui apenas uma conduta. Eu preciso de uma água porque a tosse está terrível. Aí ele fala mais o que aqui? Será material, de forma livre, não tem uma forma específica, né? Ele será comissivo em regra. Comissivo por quê? Porque será uma ação, né? Ele está falando aqui do crime de homicídio. Normalmente ele é comissivo. O que é um crime comissivo? Comissivo é quando o cara pratica uma ação.
Mas ele também pode ser aqui, ele falou, ele também pode ser omissivo impróprio ou comissivo por omissão. E aí, o professor pode perguntar isso numa questão discursiva. Como que ele pode ser comissivo por omissão, omissivo impróprio ou omissivo comissivo? O que é isso? É a mesma coisa. Omissivo, comissivo, ou comissivo por omissão, omissivo impróprio, são sinônimos aí para a mesma coisa. É o agente garantidor. É o 13 parágrafo 2º. O 13 parágrafo 2º diz que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir. E ele deveria ter agido e não agiu. Não fez nada. Cruzou os braços. Mas era o agente garantidor. A linha A, por lei, ele tinha a obrigação de agir. A linha B, por força de um contrato, ele teria a obrigação de agir. Ou a linha C, um comportamento anterior, que a gente chama de ingerência, ele deveria ter agido. Por exemplo, ele apagou muito mal um cigarro, jogou na lixeira, aquilo ali começou a pegar fogo. Começou a pegar fogo na sala. Agora não é salve-se quem puder. Agora, ele, com um comportamento anterior, ele fez o quê? Ele aumentou, ele criou ou aumentou uma situação de risco. E aí ele se tornou agente garantidor, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, que o crime, ele em regra é comissivo, tá certo, em regra é comissivo, mas ele também pode ser omissivo impróprio ou comissivo por omissão. E aí a figura do agente garantidor. O policial viu um indivíduo matando o outro, não fez nada, cruzou os braços. Ele praticou o quê? Omissão de socorro, o policial? Não, ele praticou o quê? Se vier numa questão discursiva, o que você vai dizer? Cai o policial, visualizou Mévio desferindo tiros contra Caio e não fez nada, cruzou os braços, fingiu que não viu. Porque o plantão dele estava já terminando, ele não queria ir para a delegacia. Quem responde por homicídio? Os dois. Quem atirou e o outro que era agente garantidor, viu e não fez nada. Um responde por homicídio na modalidade comissiva e o outro responde por homicídio na modalidade comissiva por omissão ou omissiva imprópria. Beleza? Essas são as classificações que podem cair aí no homicídio. Então o gabarito ficou delta. Número 2. Considerando o homicídio, qual a alternativa correta? Letra A. Havendo a autoria colateral, Evelyn, presta atenção nessa letra A que é interessante. Havendo a autoria colateral, sendo ela incerta, ele está falando da autoria colateral incerta. Porque existe a autoria colateral certa e existe a autoria colateral incerta. Mesmo havendo a consumação do homicídio, todos responderão por homicídio tentado. Certinho. Caio se coloca de um lado da rodovia, Mévio se coloca do outro. Quando o Ticho passa, um sem saber do outro, aqui é um sem saber do outro, tá? Aqui um não pode saber do outro, que aí seria o quê? Seria uma situação de concurso de crimes. Aqui não. Aqui não há concurso, aqui não há um liame subjetivo, aqui não há um acordo de vontade, um não sabe do outro. E aí um atira daqui, o outro atira daqui. As duas balas, né, as duas munições acertam o alvo que estava passando, e esse alvo vem a óbito. Só que na perícia não se consegue saber de qual tiro que matou aquele sujeito. Então é uma situação de autoria colateral incerta. Autoria colateral incerta. E aí, nesse caso, como que fica? Ambos respondem por tentativa. Porque eu não posso imputar um resultado ao indivíduo sem saber se foi ele que deu causa. Porque considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E como que eu vou dizer quem deu causa? Eu não sei. Porque eu não sei quem foi que realmente deu causa ali. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, nesse caso,
Ah, poxa, os dois vão lá, pô, que triste, ninguém vai responder por homicídio consumado, porque o homicídio se consumou. Ambos responderão por tentativa. É uma situação bem difícil, tá bom? Então o gabarito seria correto, letra A, né? A letra A está correto. Está correta. Letra B, não é compatível o homicídio qualificado e privilegiado. Não, a jurisprudência dos tribunais superiores já disseram que sim, é compatível. Existe o homicídio privilegiado e qualificado. O que ele não é hediondo. Isso, se o professor perguntar, você vai dizer. Os tribunais também já disseram, já se pronunciaram nesse sentido, que o homicídio qualificado privilegiado, ele não é compatível com a hediondez do crime. O crime, se ele é privilegiado qualificado, ele não pode ser hediondo, tá bom? Agora, o homicídio qualificado é hediondo. O homicídio qualificado é hediondo. Mas se for privilegiado também, não. Mas existe essa modalidade, homicídio privilegiado qualificado? Sim. Sim. O que não pode, aí você tem que pegar isso aí, que se o professor vier com uma questão mais puxada, você vai trabalhar isso na prova. O que não pode é o seguinte: o que privilegia o homicídio? Vamos pensar aqui. Como que é o homicídio privilegiado? Isso que são causas de diminuição de pena. Mas é uma circunstância objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Circunstâncias subjetivas privilegiam o homicídio. Então, o homicídio privilegiado é por circunstâncias subjetivas. Porque é por violenta emoção, né, logo após a injusta provocação da vítima, ou por relevante valor social ou moral. Isso são circunstâncias subjetivas. E aí, o STJ e o STF diz que eu não posso combinar essas circunstâncias subjetivas com as qualificadoras de ordem subjetiva. Existem qualificadoras que são de ordem subjetivas. Por exemplo, motivo fútil, motivo torpe. Motivo é circunstância subjetiva também. Aí eu não posso dizer, matou por relevante valor moral, mas o motivo era fútil, o motivo era torpe. Então não era relevante valor moral, não era relevante. Conseguiu entender? Eu não posso conjugar as minhas privilegiadoras com as minhas circunstâncias as qualificadoras de ordem subjetiva. Então eu tenho que combinar a privilegiadora com qualificadoras de ordem objetiva. Exemplo: matou por relevante valor moral. Matou o estuprador da filha. Aí como que ele matou? Tacou fogo. Mediante fogo, asfixia, veneno. Botou veneno. Entendeu? Mas veneno, asfixia, fogo, isso é o quê? Isso é de ordem subjetiva? Não, isso é de ordem objetiva. Aí eu posso combinar. Então o homicídio privilegiado, qualificado, ele é possível. Quando? Quando eu combino a privilegiadora, que é sempre de ordem subjetiva, com alguma qualificadora de ordem objetiva. Isso é possível. Isso é uma questão mais puxada, né? Se o professor quiser dar uma puxada no aluno, aí vai... Ele já perguntou. Já. Agora, letra C. Incorreto. Então, a letra B está errada, né? Não é compatível. É compatível, sim. C. Verificando o artigo 17, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, certo? Isso aqui está falando do crime impossível, né? Crime impossível, também chamado de crime, quase crime, crime oco, né? Tem vários nomes para tentativa inidônea, tem vários nomes aí para o crime impossível, tentativa inidônea, exceto se houver uma qualificadora, como não tem nada disso aqui. Se o crime é impossível, é impossível. Não tem exceto se uma qualificadora com motivo fútil, não. Verificando o artigo 17, você vai dizer, verificando o artigo 17, por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, o crime é impossível, ponto. Não tem o que falar, tá? Não se pune. Não se pune, ponto final. Exceto se houver, não. Aí esquece tudo. Não tem nada que está errado esse item aqui, tá bom?
Se verificou o crime possível, está verificado e não... Quando o crime é impossível, não tem nem tentativa nem nada, né? Não, porque é exatamente o que está falando aqui, ó. Não se pune a tentativa. Não se pune. É uma causa de exclusão do crime. Ele está dizendo, não é crime. Não se pune a tentativa. Porque a tentativa ela é inidônea. Por exemplo, quer ver um exemplo? Matar o morto. Matar o morto. Matar o morto é o quê? É crime possível. Por ineficácia absoluta do meio? Não, por impropriedade absoluta do objeto. O objeto desejado, o objeto do crime, não existe. Matar morto não tem como. Para você matar, a pessoa tem que estar viva. Matar um sujeito a 10 metros de distância com uma arma desmuniciada. Vai apontar para o indivíduo uma arma desmuniciada. Ele vai conseguir matar? Não vai conseguir por ineficácia absoluta do meio. Então, nesses casos, não se pune a tentativa. Não há crime, porque o crime é impossível. Também tratado como tentativa inidônea, crime oco, quase crime, tem vários nomes aí. Tá? Beleza. Delta. Havendo duas ou mais qualificadores, considerando o homicídio, o juiz deverá aplicá-las juntamente à pena base, ainda na primeira fase da dosimetria da pena. É errado. Os tribunais superiores dizem que você vai considerar uma qualificadora só na pena base. Uma basta. Por exemplo, o crime ele é qualificado. Qual é a pena do homicídio qualificado? 12 a 30. Correto? 12 a 30. Para ajustar a pena base, basta uma qualificadora. E as outras? As outras poderão ser usadas, mas para agravar a pena, tá? Nas demais fases do cômputo da pena, né? Do cálculo de pena ali, tá bom? Na primeira fase será usada apenas uma qualificadora. É isso que os tribunais superiores dizem. Letra E. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, sob domínio da... Sim, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Tratar-se de um direito subjetivo do juiz, uma discricionariedade. Não é assim, não é discricionário. Que por livre convencimento poderá não reduzir a pena, ainda que admitido pelo Conselho de Sentença. Não, aqui quem decide é o Conselho de Sentença, o Tribunal do Júri. Lá no Tribunal do Júri, quem vai decidir se tem a causa de diminuição de pena ou não, vai ter esse quesito, a gente chama de quesito. Lá no Tribunal do Júri existem os quesitos. Diminui a causa de diminuição de pena, aí o Conselho de Sentença, né, os jurados, eles vão fazer o quê? Eles vão responder sim, não. E aí o juiz vai ter que acatar isso aí, porque a soberania dos vereditos é um princípio do Tribunal do Júri. Soberania dos vereditos. Tá bom? O juiz depois, claro que os jurados eles não vão calcular a pena, porque eles não têm sabedoria para isso, não estudaram para isso. Aí depois o juiz vai calcular a pena, tá? Mas ele necessariamente ele precisa respeitar o conceito de sentença, tá? Tranquilo? Número 3, então o gabarito aí ficou, letra A. Número 3, ao matar João em uma ação de curto-circuito, o circuito é aquela rompante, né? Aquele rompante, ele explicou isso para vocês? O que é o curto-circuito? É o rompante, é o indivíduo deu um esbarro, o outro num rompante, numa ação assim, sem pensar, ação de curto-circuito, uma ação sem pensar, o indivíduo foi e meteu bala no outro. Depois se arrependeu, né? Mas foi uma ação de curto-circuito, ele deu choque, é como se fosse isso. Logo após sofrer um esbarrão, não proposital, o cara sofreu um esbarrão, não proposital, mas sem pedir desculpa. Só porque o cara não pediu desculpa. O que ele fez? Ele matou o indivíduo. Aí, letra A. Homicídio privilegiado, sob domínio de violenta emoção. Olha só que loucura. Não, errado. B. Homicídio qualificado por motivo fútil. Motivo fútil. O que é um motivo fútil? Motivo fútil é um motivo bobo. Motivo desprezível. Matou porque devia R$5. Matou porque pisou no pé. Matou porque esbarrou. Foi o caso aqui, né? O esbarrão. Esse motivo fútil. É um motivo desprezível. Um motivo
Banal, motivo banal. Diferente do motivo torpe. O motivo torpe não se confunde com o motivo fútil. O motivo torpe é um motivo odioso. O motivo torpe é um motivo inaceitável. Né? Matou para ficar com emprego. Aí já você não vai dizer que é fútil. Matou para ficar com o emprego daquela pessoa. Matou o avô para ficar com a herança. O neto matou o avô para ficar com a herança. Isso aí é um motivo torpe, tá? Não é um motivo fútil. O motivo fútil é um motivo banal. Matou porque esbarrou. Motivo fútil. Então, onde nós estamos? Número 3, né? Então, o gabarito aí é letra B de bola, né? A ele seria aplicado o Instituto da Legítima Defesa? Esbarrou legítima defesa? Que legítima defesa é essa? Não faz sentido. Concorda comigo? Gabarito delta. Homicídio qualificado por motivação torpe. Não, torpe não. Não é torpe, né? Vimos aqui que esse motivo aqui foi um motivo fútil, não torpe. O torpe é diferente. Afirmar que B e D estão corretas. Não, D não está correta. Tá? E não poderia B e D. Isso aqui é a questão correta. Tá? Você poderia marcar qualquer uma, menos B e D correta. Por quê? Você não pode dizer que... Porque se B e D estivessem se estivessem corretas, o motivo seria fútil e torpe ao mesmo tempo. Aí não tem como. Ou o motivo é fútil ou o motivo é torpe. Tá? As duas coisas ao mesmo tempo fica difícil. Então o gabarito ficou bravo. 4. Jussara negligenciadora em seus atos. Ela agiu com Olha, a palavra-chave está aqui, tá? Ela agiu com negligência. Então parece que foi um crime culposo. Não foi com dolo, foi com negligência. Negligência é um elemento da culpa. A culpa é naquele elemento ali da inobservância do dever de cuidado. A inobservância do dever... O que é um crime culposo? O crime culposo ele possui uma estrutura. Qual é a estrutura do crime culposo? O crime culposo ele possui 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Senão não tem o crime culposo. Só tem o crime culposo se eu tiver 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Os elementos da culpa? Previsibilidade do resultado. Inobservância do dever de cuidado e um resultado previsto como crime culposo. Previsibilidade do resultado. O resultado precisa ser previsível. Ninguém é obrigado a prever o imprevisível. Ele é imprevisível. Então não existe crime culposo. Porque o crime culposo ele se configura quando o resultado é previsível. Aquela pergunta que a gente faz para o homem médio, né? É previsível que no 10º andar, uma varanda sem tela, sem proteção, uma criança de 3 anos pode cair dessa janela e bater com a cabeça lá embaixo, morrer de traumatismo craniano? É previsível? É previsível. Qualquer homem médio poderia prever isso. Aí não foi que o cara deixou sem, a criança caiu e morreu? Homicídio? Por quê? Porque o resultado era previsível. Tranquilo? E uma inobservância do dever de cuidado. Quando que se dá essa inobservância do dever de cuidado? Por negligência, imprudência ou imperícia. Os 3 elementos da observância do dever de cuidado. E ocorreu um resultado previsto como crime culposo. Porque existem crimes que não aceitam a modalidade culposa. Não existe modalidade. Não existe furto culposo, por exemplo. Vamos lá. Então, já analisamos isso aí. E qual era o item que a gente estava analisando? Jussara negligenciadora em seus atos acaba causando a morte de seu filho recém-nascido. Logo após seu parto. Diante disso, podemos afirmar que Jussara responderá pelo crime infanticídio. Não, infanticídio não. Aqui está dizendo que foi negligenciadora, né? Em seus atos. Acaba causando a morte do seu filho. Aqui é homicídio culposo, tá? Para que eu diga infanticídio, eu preciso ter o quê? Ela matar o filho, e ela mata de forma dolosa, ela quer matar. Só que ela quer matar por quê? Porque ela está em surto psicótico. Aquele surto ali, psicótico, que aí o pessoal da medicina legal vai estudar. Que é o quê? O estado puerperal. Ela está sob estado puerperal e mata o próprio filho, não é o filho de outra, não. Estava sob estado puerperal e matou o filho de outra pessoa. Não.
mata o próprio filho sob estado puerperal, que é um problema psicológico ali da mulher e tal, logo após o parto, né? Então, aqui se encaixa melhor no homicídio culposo, tá? No homicídio culposo, não no infanticídio. Aí depois tem infanticídio culposo, essa modalidade não existe, infanticídio culposo. Homicídio com dolo eventual. Não, dolo eventual é quando o indivíduo não quer, mas ele assume o resultado. Ele assume o risco de produzir o resultado. Tá? Então a gente não pode confundir o homicídio com dolo eventual. Aqui falou negligenciadora. Quando fala em negligenciadora, você vai pensar no crime culposo. Trata-se de figura atípica? Não trata-se de figura atípica. Se ela provocou a morte dos filhos por negligência, tudo indica que ela vai responder pelo homicídio culposo, gabarito bravo. Tranquilo? Legal? Aí é mais um aqui de homicídio culposo, né? Deixa eu beber uma aguinha. A tosse melhorou, graças a Deus. Considerando o homicídio culposo, marque a alternativa correta. Não há conatos. Não há causa de aumento de pena, errado. É incompatível com perdão judicial, errado. Trata-se de crime de ação penal pública incondicional, errado. Com competência do tribunal de júri, errado também. É quando o agente, por negligência, imperícia ou imprudência, assume o risco de produzir o resultado, errado. Ele não assume o risco. Lembra que nós falamos aqui que ele não assume o risco? Essa aqui tem que tomar cuidado, né? Porque olha só como que ela começa bonita a letra R. É quando o agente, por negligência, imprudência... Isso é o crime homicídio culposo? Quando ele, por negligência, imprudência ou imperícia... Beleza, até aqui tá legal. Assume o risco de produzir o resultado? Não. Ele não assume nada. No crime culposo, ele não assume nada. Aqui tem que tomar cuidado, porque senão o cara pode achar que ele assumiu o risco. Não, se ele assumiu o risco, não é culpa, é dolo, tá? Agora a letra A está correta. Não há conatos, não há tentativa. O crime culposo ele não admite tentativa. E se ele te perguntar numa questão discursiva, por que o homicídio culposo não admite tentativa? Por que o crime culposo, né, eu posso falar assim, em geral, o crime culposo não admite tentativa? Ele não tem intenção, né? Olha isso. Exatamente. Por que o crime culposo não admite tentativa? Porque você vai colocar isso na sua prova. Porque o indivíduo ele não pode tentar algo que ele não quer. É assim que você vai colocar. A doutrina explica isso de uma forma muito natural. Seria impossível ele tentar algo que ele não quer. Ele não quer. Porque aí você precisa lembrar daquele quadrinho que os professores fazem. Eu tenho o dolo. Dolo. Eu tenho o dolo que é direto, não é isso? Uhum. E o dolo indireto. O dolo indireto, ele se divide em dolo alternativo e o dolo eventual. Esse dolo alternativo, ele não tem o Código Penal, tá? Ali no artigo 18, 19, onde fala de dolo e culpa, 18, né? Diz-se o crime doloso. Lá eu tenho esse dolo aqui, o eventual. E eu tenho o dolo direto. O dolo direto, o indivíduo quer. E no dolo eventual? Ele não quer. Mas ele assume o risco. E na culpa? A culpa, eu tenho dois tipos de culpa. Tem outras, mas eu tenho duas que me interessam aqui. Eu tenho a culpa consciente e a culpa inconsciente. Aqui ele quer, aqui ele não quer. Aqui na culpa consciente, ele quer? Não, ele não quer. E na culpa inconsciente, ele também não quer. Qual é a diferença da culpa consciente para a culpa inconsciente? Na culpa consciente, ele não quer o resultado. Mas o resultado é previsível. Ele prevê o resultado. Qual é a diferença da culpa consciente para a inconsciente? Na consciente, ele prevê o resultado. Mas, professor, mas ele prevê e não quer? Ele prevê o resultado. E ele não quer esse resultado. Mas ele acredita sinceramente que ele é capaz de impedir o resultado. Conseguiu pegar isso aí? O resultado é previsível, ele consegue prever esse resultado, mas ele acredita sinceramente que ele é capaz de impedir o resultado. É aquele famoso, tá comigo
está com Deus. Eu confio no meu taco. Aqui é um cara que ele está abaixo da média. Esse aqui é a culpa Consciente. Aqui ele não consegue nem prever o resultado. Se você falar com ele, ele vai dizer assim, nem passou pela minha cabeça que essa criança poderia cair do 10º andar sem tela. Para mim, ela não ia chegar à tela, não. Ele está abaixo da média, abaixo do homem médio. Ele não consegue prever o que qualquer homem médio poderia prever. Ele não consegue prever o previsível. Aqui ele não quer e não prevê. Tranquilo? Conseguiram pegar esse quadro aqui? O alternativo que você não falou lá em cima. O dólar alternativo, que ele chama de dólar indireto, na verdade ele quer. Só que ele não quer um resultado específico. Ele quer existe uma alternância no resultado que ele quer. Por exemplo, ele quer ferir ou matar. Para ele tanto faz. Médio vai desferir um tiro contra Caio. Para que ele está desferindo esse tiro? Para ferir ou matar, tanto faz. Ele quer causar um dano a Caio. Mas tanto faz ferir ou matar. Então existe uma alternatividade no dólar. É o chamado dólar indireto alternativo. Ok? Tranquilo? Então trabalhamos bem aí, o dólar e culpa, né? Pode ser que caia alguma coisa nesse sentido. Então como que ficou o nosso gabarito aí? Não há conatos, tá? Não há conatos, não admite tentativa. E por que não admite tentativa? Porque não há como o indivíduo tentar algo que ele não quer. E uma outra coisa que a gente precisa falar do homicídio culposo e dos crimes culposos em geral é que eles também não admitem participação. Tá? A maioria da doutrina diz que admite coautoria. Admite coautoria? Admite coautoria, mas não admite participação. É estranho, até a coautoria eu acho estranho. Mas seria possível duas pessoas praticarem um crime culposo juntas. Essas duas pessoas juntas praticarem um crime culposo. Seria possível, tá? Por exemplo, sei lá, duas pessoas dentro de um carro ali, em comum acordo, em coautoria, mas não admitiria participação. Tá? Então não tem como o cara induzir. Como que é a participação? Induzir, instigar ou auxiliar. Como que o indivíduo participa de um crime? Induzindo, instigando ou auxiliando. Induzindo, dando ideia. Instigando. Ele não está dando a ideia, mas ele está fortalecendo uma ideia. Correto? O indivíduo já tinha uma ideia e ele dá força. Isso é instigar. Ou prestando auxílio. Tá? Um auxílio material, dando algum equipamento. Então ele pode participar nessas 3 modalidades. É possível a participação no crime culposo? Não. Mas é possível a coautoria. Então lembra disso. Decora. Não consegui entender. Decora. No homicídio culposo será admitido a coautoria, mas não a participação. É isso que você vai decorar. Tá bom? Vamos lá, número 6. Considerando o tipo penal do 122, induzir ou instigar alguém a suicidar, praticar automutilação, prestar seu auxílio, podemos afirmar. Está falando do artigo 122, né? Trata-se de ação pública condicionada. Não, de competência da justiça comum. O crime do 122 é competência da justiça comum ou do tribunal do júri? Tribunal do júri. Então a letra A está errada. Quando o suicida não alcança o resultado, responderá ele pela tentativa imperfeita. Não. O suicida não responde por nada, correto? Certo ou errado? O que é tentativa imperfeita? A tentativa imperfeita, nós temos a tentativa perfeita e a tentativa imperfeita. A tentativa perfeita é quando o sujeito ele pratica todos os atos da tentativa. Quando ele... A gente está trabalhando... Vamos trabalhar intercrimes, mas existe uma conduta, né? Existe uma conduta, certo? Quando ele pratica todos os atos dessa conduta, nós vamos dizer que foi uma tentativa perfeita. Ele pratica todos os atos da conduta.
Lembra do crime unissubsistente que eu falei? Que a gente pode fracionar os atos? Então, por exemplo, ele... Puro e subsistente, que pode fracionar. O pluri é o que pode fracionar. O unissubsistente a gente não consegue fracionar. Tá? Não conseguimos fracionar a conduta. Então aqui, ó, ele praticou todos os atos. Ele praticou tudo que tinha que ser praticado. E o resultado não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Essa é a tentativa perfeita. Também chamada de crime falho. Tá? Se perguntar o que é crime falho? Crime falho é a tentativa perfeita. Só que pode acontecer também dele começar a praticar os atos e ser interrompido. A polícia chegou, ele deu o primeiro tiro, quando ele deu o primeiro tiro na perna para o indivíduo cair. Quando o indivíduo caiu, que ele ia executar o indivíduo, o que aconteceu? Polícia chegou. Ele não conseguiu praticar os demais atos. Aí nós temos a tentativa imperfeita. Tranquilo? Isso é tentativa perfeita e imperfeita. Não tem a ver com outra situação, não. A situação é essa aqui. Praticou todos os atos. Tentativa? Perfeito. Praticou parte dos atos. Tentativa? Perfeito. Isso. E o resultado vai ocorrer? Não, a gente está falando de tentativa. Então, o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Se o resultado não ocorresse por vontade do agente, nós poderíamos ter o quê? A desistência voluntária ou o arrependimento eficaz. Tranquilo? Beleza? E aí, do que nós estávamos falando? B. Ah, tá. B trabalhamos aí, né? Então isso aqui não tem nada a ver com o que esse cara está falando aqui. O indivíduo não vai responder por nada, o suicida não vai responder. Trata-se o referido 122 de crime simples. Não porque houve uma modificação no 122, lembra? Antes era só... ele era simples. Por quê? Por que ele era simples? Porque ele afetava apenas um bem jurídico, mas antes da modificação. Ele foi modificado, agora, o 122 era induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou prestar auxílio. Agora tem o praticar automutilação. Isso veio depois. Isso veio, não é tão antigo assim, tão velho. Isso veio depois. Quando colocaram a automutilação já não protege a vida, protege o quê? A integridade corporal do indivíduo. Então agora nós temos dois bens jurídicos sendo protegidos. A vida, quando se trata do suicídio, e a automutilação. Beleza? Então nós temos dois bens jurídicos. Então já deixou de ser simples para ser o quê? Pluriofensivo, né? O pluriofensivo. Tranquilo? Beleza? Qual é o próximo aqui? Delta. Ação pública condicionada. Não. Competência do Tribunal do Júri, tá certo. Todas as alternativas acima estão erradas. Todas acima estão erradas, né? Não conseguimos achar nenhuma certa. Todas estão erradas. Tá? Não é só um bem jurídico. A ação penal não é pública condicionada. Tem algum lugar lá dizendo assim, ó. Somente se procede mediante representação. Você viu isso lá escrito? Então não é condicionada. Se fosse condicionada, estaria lá, né? Somente se procede mediante representação. Aí seria condicionada a representação da vítima. Não é o caso aqui. Tranquilo? Esse crime é um crime de ação penal pública incondicionada. Tá bom? Beleza? Provavelmente vocês já estudaram isso lá, né? E as outras questões também estavam erradas, como vimos. Então o gabarito ficou letra eco. Quanto aos crimes contra a vida, podemos afirmar, escolhemos apenas uma das afirmativas abaixo, que temos no infanticídio uma dupla sujeição passiva. A gestante e o feto. Infanticídio não tem a ver com feto, né? Isso seria o crime de aborto, né? Aborto tem a ver com feto, com gestante. No infanticídio, não. Infanticídio é a criança ali que já nasceu que vai ser vítima. No homicídio, consideramos, B, se tratar de um crime onde temos um concurso de agente necessário. Temos no homicídio concurso de agente necessário? Não é um crime plurissubjetivo. É um crime unissubjetivo. Já falamos isso aí. Letra C. No homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de tal forma tão grave que a sanção penal se torne
desnecessária. É o chamado perdão judicial. Que é o da Cristiane Torlone, né? Um exemplo da Cristiane Torlone, que atropelou, né, o próprio filho. O sofrimento dela foi tão grande que houve o perdão judicial. O juiz disse a ação, a punição aqui é desnecessária, porque essa mulher já está sofrendo o que ela deveria sofrer. Né? As consequências do crime foram tão graves que... E aí é uma causa de, se ele perguntar a natureza jurídica do perdão judicial, você vai dizer que é o quê? Qual é a natureza jurídica do perdão judicial? É uma causa de extinção da punibilidade. Uma causa de extinção da punibilidade. Por que é uma causa de extinção da punibilidade? Porque não exclui o fato típico, que é o primeiro elemento do crime, não exclui a antijuridicidade, que é o segundo elemento, e não exclui a culpabilidade. Esse fato é típico, antijurídico e é culpável. O crime ocorreu. Existe o crime ocorreu. Mas ele não é punível. Tranquilo? Então houve crime. Se você falar assim, não houve crime. Não, houve crime. Só que esse fato não é punível. Não há punibilidade, tá? Então é uma causa de extinção da punibilidade, perdão judicial. Então a letra C está correta, né? Uhum. Letra D. Para a tipificação do infanticídio exige o texto legal que a mãe mate sob a influência do puerpério. Isto é, que a conduta de matar o próprio filho tenha como fator desencadeante o estado puerperal. Está certinho assim também. Delta também está certo. Então, qual é o gabarito? Somente as alternativas C e D estão corretas. Então, o gabarito é letra E. O gabarito é letra E, porque a C e a D estão corretas. Número 8, para a gente fechar, porque a hora já se avança. A aluna já está com sono. Vamos lá, aluna? Número 8. 1h30 da manhã. 1h30 da manhã eu gravando aula aqui para vocês. Vamos lá. Número 8. Se o agente mata a vítima por temer que ela possa reconhecê-lo como autor de anterior estupro, o homicídio é qualificado para assegurar a impunidade. Delta, né? Delta, para assegurar a impunidade. Tem que tomar cuidado aqui, porque quando eu li, eu pensei na ocultação, né? Mas aqui ele não quer ocultar, né? Aqui ele quer assegurar a impunidade. E lá na qualificadora existem os dois, né? A ocultação e a impunidade. Então toma muito cuidado. Depois a gente pode trabalhar 2 exemplos, tem que dar uma olhada nos exemplos dos autores. Né? Um exemplo de ocultação e um exemplo de impunidade. Aqui está mais para impunidade. Então o gabarito seria delta, né? Sobre o crime de aborto, é correto afirmar o quê? Não se pune o aborto, letra A, não se pune, vamos ver se isso é correto? Não se pune o aborto praticado por médico, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou de seu representante legal, se incapaz. Está certo isso? Certinho. É o aborto, aqui é o aborto praticado. Esse aqui é o aborto que a gente chama de aborto humanitário. Tá? Existe o aborto necessário, né? E o aborto humanitário. Esse aqui é o aborto humanitário. Tá? É o aborto por questões de estupro. Não constitui infração penal provocar aborto em si mesma? Não constitui? Constitui, né? O autoaborto. Artigo 124. Isso, é permitido provocar aborto com o consentimento da gestante. Não. Em qualquer hipótese, não. Quando o aborto praticado por terceiro configura crime, as penas são aumentadas de 1/3. Em consequência do aborto, leve. Aqui o erro está na natureza leve, tá? Não, só aumenta a pena se for lesão de natureza grave, tá? Isso aqui é letra de lei. Em qualquer das hipóteses, não pratica crime a gestante que consente o aborto. Não, ela pratica crime também. Né? O crime de autoaborto é praticar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. O tipo penal é assim. Então o gabarito ficou letra A. Número 10 para fechar, com chave de ouro. Em relação ao crime de aborto, outra de aborto, né? É incorreta, ele quer a incorreta agora, né? Para a realização do aborto de gravidez resultante de estupro, basta que o médico tome conhecimento da ocorrência policial, não necessitando de autorização judicial. A lei lá não fala em autorização judicial, tá? Lá não fala em autorização judicial. Então, resultante de estupro, ele tem que ter consentimento de quem? Da gestante. Ele tem que saber que é de estupro, resultante de estupro,
e o consentimento da gestante. Não falha a autorização judicial. B. Em caso de aborto necessário, feito pelo médico, aborto necessário é o que? Para salvar a vida da vítima, né? Salvar a vida da gestante. Nenhum crime pratica a enfermeira que o auxiliou. Obviamente, né? Essa causa se estende à enfermeira que está ajudando ali. Letra C. O namorado que acompanha a gestante, que deseja abortar ou paga o aborto criminoso a pedido dela, comete o crime de autoaborto na condição de coautor. Certo ou errado? Errado. Por que errado? Como é que ele vai ser coautor e ele vai fazer como que ele vai fazer o autoaborto? Como que você explicaria essa questão em uma discursiva? Como que você faria? Ele não pode praticar autoaborto, ele não está grávido. Não. Você vai dizer assim: o namorado que acompanha a gestante, deseja abortar ou paga o aborto, ele acompanha a gestante ou paga o aborto. Quando ele acompanha, ele está dando força, né? Não, eu te acompanho, eu te dou força, vamos, eu vou junto com você. Ele está fazendo o quê? Ele está instigando, ele não está induzindo. Porque a mulher já queria abortar. Ele falou assim, não, pode, eu te apoio, eu vou com você, eu te levo lá. Quando ele apoia, ele está instigando. Quando ele paga, ele está auxiliando. Induzir, instigar ou auxiliar não são situações de coautoria, são situações de partícipe. O partícipe, ele induz, instiga ou auxilia. Então aqui eu não posso falar em coautoria. Aqui eu tenho que falar em participação. E aí eu chego a uma conclusão. O crime de autoaborto, ele não admite coautoria. Lembra do crime de homicídio culposo? Lembra do crime culposo? O crime culposo admite coautoria? Sim. Não admite Sim. Olha a troca, tem que tomar cuidado. Os crimes culposos admitem coautoria, mas não admitem participação. O crime de aborto, ele não admite coautoria, mas ele admite participação. Sentiu a diferença? Então você tem que decorar isso para a prova. Por que o aborto ele não admite coautoria? Porque no aborto, o indivíduo que pratica o núcleo do tipo, o autoaborto é o quê? Praticar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque. O outro que provocar responde por outro crime. Então não tem como ter coautoria. O crime de autoaborto ele não admite coautoria. Ele só admite participação. Por quê? Porque no crime de aborto foi adotada, aí você pode dizer, aí você vai fechar a questão com chave de ouro. O professor vai te dar 10. Até a que você errou, ele vai querer te dar conserto. Por quê? Porque tu vai fundamentar, tu vai dizer assim, ó, o crime de aborto, ou se você colocar de autoaborto, é um exímio exemplo de exceção à teoria monista. Adotou-se aqui, ponto, monista, ponto. Adotou-se aqui a teoria pluralista, onde o sujeito que pratica o núcleo do tipo penal responde por outro crime. É uma exceção à teoria monista. Por quê? Porque a teoria monista é aquela que está lá no artigo 29. O artigo 29 ele trabalha com concurso de pessoas. O artigo 29 diz o seguinte: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Esse é o artigo 29. Essa é a teoria monista. Quem colaborou, concorrer é colaborar. Quem colaborou para esse crime responde por esse crime. Ainda que com penas diferentes, mas por esse crime. Aqui no aborto não acontece isso. O cara concorre, colabora para esse crime e responde por outro crime. Então é uma exceção à teoria. Essa é a teoria pluralista.
O indivíduo pratica o crime junto com essa pessoa, mas responde por outro crime. É uma exceção. A teoria monista é a teoria pluralista. Tranquilo? Aí você vai fechar a questão dela. Aí nessa questão aqui você vai dizer isso. No autoaborto não existe coautoria. Não é permitida a coautoria. Pode ocorrer a participação. E aqui ele disse que, pelo que ele falou aqui, o indivíduo levou, o indivíduo pagou, o indivíduo praticou o aborto nela? Não, ele induziu, instigou ou auxiliou. Tranquilo, gente? Beleza? Então o fato que diz que ele praticou o autoaborto. Ele não praticou o autoaborto. Primeiro porque, aqui está dizendo, vamos lá, para a realização, basta que... Não, é a letra, o C, né, o namorado, do namorado, né, que acompanha a gestante, que deseja abortar ou paga o aborto criminoso a pedido dela, comete o crime de autoaborto errado. Na condição de coautor, errado. Por quê? Porque o crime de autoaborto não admite coautoria. Se ele praticasse o aborto mesmo nela, o núcleo do tipo, se ele praticasse, não, eu que vou abortar e continuar assim, aí ele incorreria num outro crime. Aí não seria coautor. Por quê? Ele seria autor de outro crime. Então aqui não há que se falar em coautoria. Aqui o que aconteceu aqui? Ele vai responder por crime? Sim. Mas na qualidade de partícipe. Partícipe, não na qualidade de autor, de mais um autor. O que é o coautor? O coautor é mais um autor. Tranquilo? Então não dá. Então o gabarito errado é esse aqui, né? A C é errado. A D, delta, para a realização do aborto necessário, é prescindível. Cuidado com essa palavra. Prescindível é dispensável, né? Para a realização do aborto necessário é para salvar a vida da vítima. É prescindível, é dispensável o consentimento da gestante. Tá? Olha que interessante. É dispensável. Por quê? Estado de necessidade. O médico aqui, ele está... Aí você pode falar isso. Se ele perguntar por quê, você vai dizer, porque nesse caso, o médico está acobertado pelo estado de necessidade de terceiros. Ele está acobertado por uma causa de excludente da anjuridicidade. O segundo elemento do crime. Então aqui ele não precisa de autorização de vítima, ele não precisa de autorização... Você imagina, o cara está lá morrendo, ele precisa fazer uma cirurgia no indivíduo, no caso do aborto necessário, para tirar o feto ali, porque senão a mulher vai morrer. Tem que esperar chegar o parente, para o parente autorizar. A mulher precisa estar em sã consciência. Às vezes a mulher está desmaiada, e ele precisa fazer. Ele vai agir em estado de necessidade terceira. Aí não precisa de consentimento de ninguém, nem de juiz, nem de ninguém. Ele, como médico, ele pode atuar, tá bom? Tranquilo? Então é isso que vocês vão falar numa situação dessa. Qual é o próximo aqui? No caso de vítima de incapaz, né, que resultou em gravidez, em conformidade ao que preciso do Código Penal, a autorização para a realização do aborto deve partir de seu representante. Legal. Certíssimo. Isso aqui é letra de lei, não há o que se discutir, tá bom? Então encerramos aí essas 10 questões. Eu espero que vocês façam aí bons estudos e se saiam bem aí nas provas de concurso e demais provas que vocês forem fazer. Um grande abraço a todos.